O assunto que nós vamos tratar hoje é movimento de queda livre. Tá? Então vamos começar com algumas análises importantes. Então, assim, ó, a gente chama o movimento de queda livre, tá? De queda livre, em função de não existir resistência do ar. Então, assim, para vocês na prova identificarem que a gente está numa questão que envolve o chamado MQL, você deve estar atento exatamente a isso. Ó. Tem que constar no enunciado que não existe resistência do ar. Tá? Então, ou ele chama a atenção de vocês que esse movimento vai acontecer no vácuo, ou ele chama a atenção de vocês que nós não teremos resistência do ar. Tá? Então, neste caso, o que acontece? Atua no corpo uma força, chamada força-peso, que é de origem gravitacional, gerando para vocês uma aceleração. Essa aceleração é chamada de aceleração da gravidade. Hoje nós vamos estudar detalhadamente essa aceleração, tá? E vocês vão observar o seguinte, ó, que para pequenas alturas nós vamos considerar esta aceleração da gravidade como um fator constante. O que significa isso? Que quando acontecer este movimento na vertical, ele será um movimento retilíneo uniformemente variável, certo? Então vamos observar o seguinte, ó. Vamos supor que você tem um corpo e esse corpo cai. Por que esse corpo cai? Ele cai, na verdade, devido à ação de uma força. Esta força é conhecida como força da gravidade. Tá? Ela foi estudada pelo físico Isaac Newton, tá? Que elaborou a chamada lei da gravitação universal. Hoje já temos assuntos assim bem mais avançados em relação à atração gravitacional, mas nós vamos ficar na aula de hoje apenas no conceito clássico da interação gravitacional. Essa interação se dá através de massas. A gente costuma dizer o seguinte, ó, que matéria atrai matéria. Segundo Newton, esta interação acontece sobre o regramento matemático desta equação, que diz assim, que a força gravitacional depende do produto entre as massas que estão interagindo e da distância que separa estas massas ao quadrado. Vamos entender um pouquinho dessa equação aqui. Tá? Vamos imaginar que você tem aqui ó, o Sol e a Terra. Observem que a gente representou duas forças. Por quê? Elas serão regidas pela terceira lei de Newton. O que diz a terceira lei de Newton? A toda ação corresponde uma reação. Então, a força com que a Terra atrai o Sol é a mesma em intensidade que o Sol atrai a Terra, certo? Então, observe no equacionamento desta força. Ali diz assim, que esta força depende da massa 1, que seria a massa do Sol, e depende da massa 2, que seria a massa da Terra. E também depende, de forma inversa, da distância que separa estas duas massas. Agora observe o seguinte, ó. A distância que nós vamos tomar de uma massa a outra vai do centro de massa do corpo 1 ao centro de massa do corpo 2. Tá? Por que a gente considera a distância do centro ao centro? Em função desses corpos serem corpos extensos. Tá? Então, quando nós falarmos da força de interação gravitacional, lembrem disso. Esta força vai medir a interação entre duas massas que estão separadas por uma determinada distância. Tá? Essa distância é ao quadrado. Também vai depender do que nós chamamos de uma constante gravitacional, que aparece ali para vocês como 6,67 vezes 10 na menos 11 Newton metro quadrado sobre quilograma ao quadrado. Tranquilo? Bom, esta força gravitacional tá, interage com massas ao redor do planeta. Quando esta força do planeta interage com massas ao redor desse planeta, aparece uma força que nós denominamos de força-peso. Tá? Vamos recordar rapidamente o que seria esta força-peso. Então, a gente já sabe que a força-peso é de origem gravitacional. Então, vale a mesma relação que a gente viu anteriormente. Ela segue o princípio da ação e reação. Então, no caso da força-peso, o que você vai ter?
Terra atraindo o corpo, assim como o corpo atrai a Terra, formando um par ação e reação. Então, a força-peso acontece no centro de massa do corpo e a reação da força-peso acontece no centro de massa do planeta. Como toda força, nós podemos obtê-la pelo produto da massa pela aceleração. No caso da força-peso, a massa é a massa do corpo e g é a aceleração da gravidade do planeta. Ok? Tá? Aqui cabe uma observação muito importante. Tá? Essa aqui vocês têm que tomar muito cuidado em termos de prova, que é a seguinte. A diferença entre dois conceitos. O conceito de massa e o conceito de peso. Tá? Então, a primeira coisa que você deve lembrar é isso. Peso é diferente de massa. Embora, numa linguagem coloquial, as pessoas perguntem qual é o seu peso? E você responda, o meu peso é 40 quilogramas. Isso está errado. A sua massa é 40 quilogramas. O seu peso é dado em newtons. Peso é uma força. Tá? Então, muito cuidado numa questão que envolva esse tipo de análise. Por exemplo, o que você deve considerar? Imagine um corpo de massa 4 quilogramas. Tá? Este corpo é levado da Lua até a Terra. Vamos imaginar o seguinte, eu peguei um corpo, estava lá na Lua e levei para a Terra. Aí me pergunta, a massa desse corpo, quando chegar na Terra, vale quanto? O peso desse corpo, quando chegar na Terra, vale quanto? Observe, a massa do corpo, tanto na Lua quanto na Terra, permanece 4 kg. A diferença é que o peso na Lua e o peso na Terra serão diferentes em função de quem? Da aceleração da gravidade da Lua ser diferente da aceleração da gravidade na Terra. Tranquilo? Então, o peso muda, a massa não. Então, lembrem disso. Massa e peso são conceitos físicos diferentes. Tá? Então, recuperando essas duas informações, o que nós devemos considerar? Que no planeta Terra, peso é uma força de origem gravitacional. Então, a gente escreve peso como sendo uma força gravitacional. Tá? Bom, esta força-peso vai dar origem a quem? A uma aceleração, denominada aceleração da gravidade, que é o alvo do nosso estudo nesse momento, para que nós possamos entender por que no movimento de queda livre nós consideramos o movimento como sendo um movimento retilíneo uniformemente variado. Eu sempre posso fazer isso? É isso que a gente vai analisar agora. Vamos falar um pouquinho da aceleração da gravidade. O que a gente tem que entender sobre a aceleração da gravidade? Bom, primeiro, ao redor de todo o corpo com muita massa, ou seja, um planeta, um satélite como a Lua, eles vão gerar uma força chamada força de atração gravitacional. E esta força, quando interagem com corpos, ele gera uma força chamada força-peso. Então a gente diz que ao redor do planeta existe um campo gravitacional. Nesse caso seria a nossa aceleração da gravidade. Para a gente falar nesse campo gravitacional ou nesta aceleração da gravidade, o que a gente tem que considerar? Primeiro, o que nós sabemos? Nós sabemos que a intensidade da força-peso e a intensidade da força gravitacional são iguais. Tá? Então, nós recordamos com vocês rapidamente o que era peso e rapidamente o que era força de atração gravitacional para que você conseguisse fazer exatamente essa leitura. Tá? Então, vamos lá. Força gravitacional, o que a gente viu? Que ela depende da constante gravitacional, depende das massas que estão interagindo, neste caso, a massa do planeta e a massa do corpo, tá? Dividido pela distância que separa a massa do planeta da massa do corpo. Sempre lembrando que essa distância vai acontecer lá do centro de massa de um corpo ao centro de massa do outro corpo, elevado ao quadrado, certo? Muito bem. E a força-peso quem é? A força-peso é o produto da massa
pela aceleração da gravidade. Se nós considerarmos essas duas forças de mesma intensidade, o que a gente pode escrever? A gente pode escrever assim, ó, massa vezes gravidade é igual a constante gravitacional vezes massa do planeta vezes massa do corpo que está sofrendo ação do campo gravitacional dividido pela distância que separa estes corpos ao quadrado. Se nós computarmos massa do corpo com massa do corpo, a gente descobre que a aceleração da gravidade de um planeta depende da constante gravitacional, da massa desse planeta e da distância do centro de massa desse planeta até o ponto considerado ao quadrado. Tá? O que essa equação acaba nos mostrando? Que ela é importante. Ó. A aceleração da gravidade de um planeta não depende da massa de nenhum corpo ao redor desse planeta. Depende exclusivamente da massa do planeta, não dependendo da massa dos corpos. Então vem aquela velha máxima, quando um corpo cai, ele cai sujeito a uma aceleração chamada aceleração da gravidade. E esta aceleração da gravidade em questão não depende da massa dos corpos. Tá? Então, independente da massa de um corpo, a aceleração da gravidade será sempre a mesma, porque ela depende da massa do planeta e não depende da massa dos corpos. Tá? Então, essa equaçãozinha aqui, ó, você tem que levar para a prova, tá? Para que você responda toda a questão que envolve exatamente essa análise que a gente acabou de fazer neste pequeno exemplo aqui. Tá? Que a aceleração sofrida por um corpo, a aceleração da gravidade sofrida por um corpo não depende da massa desse corpo, e sim da massa do planeta que está gerando a força gravitacional. Tá? Tranquilo? Bom, agora nós vamos analisar como se comporta a aceleração da gravidade de um planeta. Vamos usar isso como estudo para que a gente consiga entender algumas variáveis da aceleração da gravidade. Então, vamos fazer o estudo do nosso planeta aqui. Tá? Nosso objetivo é falar sobre a aceleração da gravidade na superfície do nosso planeta. Muito bem. Tá? Então, vamos considerar um ponto na superfície. Se eu quiser saber quanto é que vale a aceleração da gravidade na superfície, o que eu faço? Eu lembro que a aceleração da gravidade depende da constante gravitacional, da massa do planeta, no caso seria para nós a massa da Terra, dividido por quem? Dividido pela distância que vai lá do centro de massa da Terra até o ponto que eu quero, que está localizado na superfície. A distância do centro até esse ponto, para nós, vai ser o raio. Então, nesse caso aqui, ó, o raio da Terra ao quadrado. Tranquilo? Então, a aceleração da gravidade na superfície da Terra depende da massa da Terra e do raio da Terra ao quadrado. Ok? Muito bem. Com base nisso, nós vamos falar do comportamento da aceleração da gravidade nas superfícies de nosso planeta. Tá? Então, vamos considerar ali um ponto ó, A e vamos considerar aqui um ponto B. Observe que o ponto A e o ponto B possuem mesma longitude, mas possuem latitudes diferentes. Ok? Bom, se você for analisar este ponto A, você vai ver que entre o centro do planeta e este ponto vai existir uma distância que nós vamos chamar de raio A. Se você observar que entre o centro da Terra e este ponto vai existir uma distância que nós vamos chamar de raio B, e que o raio que a gente chamou ali de raio B e o raio que nós chamamos de A são diferentes. Então, o raio de A e o raio de B têm valores diferentes.
Nós sabemos que a aceleração da gravidade, ela depende do inverso deste raio ao quadrado. Então, se os raios são diferentes, as acelerações também serão diferentes. Analisando essa equação, o que a gente pode dizer? Que quanto maior for o raio, menor será a aceleração, visto que a relação é inversa. Então, se você comparar o raio na posição A com o raio na posição B, a gente vai enxergar que o raio de A é maior que o raio de B. Ou seja, a aceleração da gravidade em A e a aceleração da gravidade em B serão diferentes, de formas que, se B tem um raio menor, B terá uma gravidade maior. Com base nisso, nós podemos afirmar que a aceleração da gravidade do nosso planeta muda com a latitude. Então, à medida que nós trocamos de latitude do nosso planeta, a aceleração da gravidade muda também. Tá? Então, não esqueçam isso, tá? Que existe uma diferença da gravidade quando nós alteramos a posição em relação à latitude. O que mais influenciaria na nossa aceleração da gravidade? Observem aqui. Vamos considerar um ponto, tá? Próximo ao nosso planeta. Quando eu digo próximo, eu estou dizendo que a distância entre a superfície e este ponto é pequena. Então a gente vai considerar essa distância como h sendo muito menor que o raio do nosso planeta. Tá? Isso nós chamamos de pequenas alturas. Então a gente vai considerar aqui uma pequena altura. Tá? Ou seja, a gente está considerando um ponto próximo à nossa superfície. Se eu fosse calcular a aceleração da gravidade nesse ponto, a gente diria que a aceleração da gravidade depende da constante gravitacional, da massa do planeta e da distância tomada do centro de massa até esse ponto em questão ali. Ó, tá? É essa distância aqui, ó, que vai nos interessar. Que será a distância do centro até a superfície, ó, essa distância aqui, ó, equivalente a essa aqui, nós chamamos de R. Tá? Então, a nossa distância de C até esse ponto P será R mais H. H será essa nossa pequena altura, elevado ao quadrado. Como este valor aqui ó, é muito menor do que o raio, tá? Quando nós somarmos R com H, a variação da distância será muito pequena. E elevado ao quadrado, menor ainda, de formas que nós podemos desprezar este valor. Então, quando a distância for considerada pequena, ou seja, a gente estiver muito próximo da superfície, tá? Nós vamos desprezar este valor no nosso cálculo, de formas que ó, a nossa aceleração permanecerá constante. Então, aqui vem a observação. Toda vez que nós estivermos estudando um movimento ou fazendo análise para pequenas alturas, nós vamos considerar a aceleração da gravidade um fator constante, tá? Que é o que acontece quando a gente estuda o nosso MQL. Então, para um movimento de queda livre em pequenas alturas, não vamos considerar a variação da gravidade, porque ela é imperceptível. Logo, para pequenas alturas, o nosso movimento de queda livre será um movimento retilíneo uniformemente variável, ou seja, vão valer as leis do MR e o V, ok? Bom, mas se eu tiver afastado da superfície a uma distância considerável, então a ordem de grandeza da minha distância é a mesma do raio da Terra. Então eu não vou mais poder desprezar essa distância.
Então, a minha aceleração da gravidade será calculada da seguinte forma. Constante gravitacional, massa do planeta, dividido por quem? Pelo raio da Terra, que é a distância que vai do centro até a superfície, mais a distância que vai da superfície até o ponto em questão, que eu vou chamar de x, mais x ali. Isso aqui elevado ao quadrado, ok? Então, olha a diferença de estar em um ponto distante para um ponto próximo, tá? Então, é sempre importante vocês enxergarem essa diferença. Então, vamos imaginar, só para efeito de exemplo, que a nossa distância x fosse igual a 2r. Tá, vamos considerar o x 2r. Se a gente fosse calcular a aceleração da gravidade, como a gente deveria proceder? G igual a constante gravitacional vezes massa do planeta dividido pela distância do centro até o ponto em questão. Quanto é que vale essa distância? Vale r, que é a distância do centro da Terra até a superfície, mais o afastamento da superfície até o ponto, que no caso seria 2r. Não esqueçam que isso é elevado ao quadrado. Então fica assim. Constante gravitacional, massa do planeta dividido. R mais 2r, 3r. Tá? Tudo isso aqui será elevado ao quadrado, de formas que a nossa aceleração seria g m sobre 9r ao quadrado. Se você considerar a gravidade neste ponto P e a gravidade aqui, ó, neste ponto A, que está na superfície, ó, se você comparar as duas equações, você vai ver que esta gravidade aqui é muito menor do que esta. Ou seja, aquilo que nós já vimos. A gravidade tem uma relação inversa com a distância. A aceleração da gravidade tem uma relação inversa com a distância ao quadrado. Tá? Então, observem ali. Na superfície, tá? A distância vale r. No nosso ponto ali que a gente considerou de ponto P, a nossa distância valia quanto? Só no cuidado aqui, isso aqui é muito importante. Às vezes o aluno comete esse erro. A distância que a gente vai considerar não é da superfície ao ponto, e sim lá do centro de massa até o ponto. Tá? Então não é 2r, e sim 3r. Tá? Isso aqui que é o pega-ratão de prova sempre. Então você sempre tem que levar em consideração a distância do centro ao ponto. Se você considerar esta distância comparada com essa distância, você vai ver que a distância em relação à superfície e a distância em relação ao ponto P são esta é R e essa é 3R. Então, esta distância é maior quantas vezes? 3 vezes. Que efeito isso vai ter na gravidade? Como a gravidade tem uma relação Q inversa com a distância, a aceleração da gravidade vai ser menor. Quantas vezes menor? O quadrado de 3, que nesse caso seria 9, que a gente acabou de ver ali, ó, que a gravidade, ó, da superfície, que vale G, para esse ponto que está afastado, vale G sobre 9. Tá? Então, em termos de vestibular da URGS, tá, tomem esse cuidado. Se eles perguntarem para vocês, no nosso planeta, a gravidade muda com o quê? Você vai dizer, ela muda com a latitude e ela muda com a altitude. Então, altitude e latitude interferem na aceleração da gravidade. Visto isto, nós podemos estudar agora, com tranquilidade, o nosso movimento de queda livre. Tá? Ele vai nos permitir analisar este movimento com
tranquilidade. Por quê? Quando nós estudamos um corpo caindo em queda livre e em pequenas alturas, o que nós sabemos? Agora a gente pode dizer com propriedade. Tá? Então, se são pequenas alturas, o chamado MQL será um movimento retilíneo uniformemente variado. Então, todas as equações do MRV vão se adaptar ao MQL. De que forma? Aqui, ó. O que para nós no MRV era distância, no MQL é altura. Então, a gente vai trocar ó, D por H. Então, a nossa equação horária da posição vai passar a ser H igual a VOT mais o que é no MRUV a aceleração, no MQL é gravidade. Então, no lugar de A gente coloca G. É só isso, tá? Então, o que você vai fazer na prova? Pegar as equações do MRUV e substituir D por H e A por G. Simples assim. E com que vantagem? A vantagem que G é considerada constante. Logo, eu não vou precisar calcular, porque eles vão me oferecer na prova. Geralmente, eles chamam de 10 metros por segundo ao quadrado. Então, isso já é um presente que vem ó, numa questão de MRUV, tá? A aceleração para vocês. Tá? Então, vale a equação horária da velocidade, como sendo V igual a VO mais GT, e vale a equação de Torricelli. Aquela equação que a gente sempre chama a atenção de vocês. Quando não tem tempo, não se perde tempo, se usa Torricelli. V final ao quadrado menos V inicial ao quadrado igual a 2AD. MRU, V, no MQL, como é que fica? Velocidade final ao quadrado menos velocidade inicial ao quadrado igual a 2 vezes, no lugar de A, G, no lugar de D, H. Simples assim, tá? Não tem mistério. Então, com base nisso, o que a gente pode fazer? Vamos analisar um pouquinho ali, ó, os gráficos que são importantes e que eu disse para vocês. Gráfico atualmente está sendo assim, muito explorado. Se ele falar para vocês, na prova, que é um movimento de queda livre, queda sugere um movimento de cima para baixo. Isso faz com que a trajetória de vocês seja orientada de cima para baixo. Qual é a importância disso? É na análise vetorial. Tá? Observe que neste movimento você tem aceleração, tem peso, tem velocidade. Todas as grandezas vetoriais. Qual é a regra vetorial? Todo vetor representado no mesmo sentido da trajetória é considerado um vetor positivo. Então, para nós, o peso será positivo, a aceleração da gravidade será positiva e o vetor velocidade será positivo. Qual é a importância disso? No estudo de gráfico. Tá? Então, quando a gente vai para os gráficos, ó, tudo faz sentido. Gráfico posição-tempo. Tá? Observe, no MQL, já no movimento de queda livre, a aceleração é positiva. O que significa isso? Que num gráfico posição-tempo, nós temos a concavidade da parábola. E ela tem que ser voltada para cima, porque concavidade voltada para cima implica num A positivo. Lembra da equação? H igual a VOT mais GT ao quadrado sobre 2. Então, o sinal de G vai nos dar a concavidade da parábola. Então, como G é positivo, a concavidade da parábola tem que ser voltada para cima. Agora, olhem o comportamento da velocidade. Tá? Observem aqui, ó, no nosso instante inicial, a nossa velocidade lá é paralela ao eixo dos tempos, ou seja, tangente zero, velocidade inicial zero. Movimento partindo do repouso, tá? Então você vai ter aqui uma velocidade inicial zero. Como é que eu sei que a velocidade inicial é zero? Basta traçar a tangente. Se você for acompanhando esta curva aqui, ó, você vai ver que ela vai mudando a sua inclinação.
À medida que vai acentuando a inclinação, significa que a nossa velocidade está aumentando em intensidade, o que traduz exatamente o nosso movimento de queda. Porque à medida que o corpo cai, a força atua a favor do movimento, fazendo com que o módulo da velocidade desse movimento aumente. Tá? E como a declividade da tangente é para a direita, significa que nossa velocidade é positiva. Então, esse gráfico traduz o nosso movimento. Essa é a importância de a gente enxergar. Se eles pedirem para vocês analisarem o gráfico da velocidade em função do tempo, mesma coisa. A nossa velocidade inicial é zero. Lembrem que é um caso de MRUV, então a equação no tempo da velocidade vai ser VO mais AT, que no caso a gente vai falar GT. Bom, o que é importante? Primeiro, a aceleração é positiva. Então, como esse gráfico aqui resulta de uma equação de primeiro grau, nós obrigatoriamente teremos uma reta inclinada falando da aceleração. Então, a declividade será a nossa aceleração. Tá? Se a reta tiver inclinação para a direita, aceleração positiva. Reta inclinada para a esquerda, aceleração negativa. Como a nossa aceleração ela é positiva, nós teremos que ter uma reta inclinada para a direita. Ela começa aqui no zero, porque o corpo partiu do repouso. Tá? E o gráfico da aceleração em função do tempo terá que ser uma reta paralela ao eixo dos tempos, porque aquilo que a gente falou para vocês, para pequenas alturas, nós consideramos a aceleração da gravidade algo constante. Ok? Tranquilo? Bom, o que é muito explorado em prova? É muito comum, tá? E caiu nos últimos Enems, a pergunta sobre tempo de queda. Tá? Basicamente isso. De quem depende o tempo de queda de um corpo em mQl? O que eles querem que vocês tenham dificuldade em analisar? Eles propõem o seguinte, por exemplo, dois corpos caindo de uma determinada altura, tá? Ou seja, a mesma altura, e esses corpos têm massas diferentes. Então, a gente chama de massa, uma massa Mzinho e uma massa Mzão. Tá? Massas diferentes. E vamos fazer aquela clássica pergunta. Tempo de queda dos corpos. Quem tem maior ou menor tempo de queda? Então, o que nós devemos considerar? Primeiro, QMQL, tá? Para pequenas alturas, é um MRUV. Quando se fala em MQL, a gente já sabe, despreza-se a resistência do ar. Tá? Bom, então neste caso, observem que a nossa distância é calculada da seguinte forma. H está representando a distância igual a VOT mais GT ao quadrado sobre 2. E aí vem a primeira ponderação. Se os dois corpos possuem a mesma velocidade inicial. Isso aqui é muito importante. O corpo A e o corpo B ou serão abandonados ou lançados com a mesma velocidade inicial, certo? Então a gente vai considerar o mesmo início de movimento para os dois. Geralmente, na prova, eles consideram a velocidade inicial zero. Aí, se nós considerarmos que esses dois corpos partem do repouso, esta parte da equação desaparece. E aí, nossa distância fica igual a GT ao quadrado sobre 2. Muito bem. Observem que esse T para nós será o tempo de queda. Tá? Então, como ele quer uma análise do tempo de queda, a gente vai isolar o T. Ok? Então, ficaria assim. Tempo de queda ao quadrado igual. 2 está dividindo, passa multiplicando. 2H. Sobre G está multiplicando, passa dividindo.
Então, o nosso tempo de queda será igual a raiz quadrada de 2h sobre g. Então, observe bem esta equação agora. Agora eu preciso que vocês olhem para essa equação com os olhos de Tandera. Uma visão além do alcance. Se você olhar para essa equação, o que você enxerga? H e G. G é a nossa aceleração da gravidade. Não esqueça, que depende de quem? Da constante gravitacional, da massa do planeta e da distância do centro de massa do planeta até o ponto em questão, ao quadrado. Então, se você observar esta equação, o que não aparece aqui? A massa do corpo. Se você olhar para esta equação, o que não aparece aqui? A massa do corpo. Conclusão: o tempo de queda não depende de quem? Da massa dos corpos. Tá? Então, esses dois corpos terão o mesmo tempo de queda. Claro, volto a chamar a atenção que nós estamos falando em movimento de queda livre, certo? Por quê? Porque, atenção, se existe o ar, ou seja, se nós considerarmos a resistência do ar, o que vai influenciar no tempo de queda? Nós chamamos de uma aerodinâmica. Observe aqui um exemplo. Vamos considerar uma folha de papel. Aí imagine esta folha de papel aberta, aí eu pego uma folha de papel idêntica e amasso. Tá? Bom, quando nós largarmos esses corpos, o que vai acontecer? O ar, ele passará a exercer uma resistência durante a queda. Então aqui vai aparecer o que nós chamamos de uma força de resistência, tá? Do ar. Em função da forma ser diferente, tá? Deste corpo, que eu vou chamar de corpo 1, e esse corpo que eu vou chamar de corpo 2, esta força de resistência será diferente. Em função disso, o tempo de queda passa a ser diferente. Tá? Em função do quê? Da forma dos corpos. Então, nós teremos tempos de quedas diferentes se nós considerarmos a influência do fator ar. Tá? É aquela história. Imagine alguém saltando de paraquedas. Quando uma pessoa salta de paraquedas, imagina ali um cidadão saltando de paraquedas e um cidadão saltando sem paraquedas. Seria a mesma coisa? Claro que não. Aqui nós teríamos uma força de resistência. Tá? Então, quando nós consideramos o efeito do ar, aí sim, aí vai existir uma força de resistência que vai depender de quem? Do formato do corpo, da forma do corpo, das dimensões do corpo, ou seja, inúmeros fatores aqui que vão influenciar, tá, nesse comportamento de queda. Mas, quando ele falar em MQL, movimento de queda livre, não esqueçam, a massa dos corpos não vai influenciar. Ok? Perfeito? Maravilha. Foi essa aula que nós trabalhamos com vocês na segunda-feira. Abraço.